Meus amigos, nesse vídeo eu vou trazer para vocês informações sobre aí a Polícia Federal que quer ouvir o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a suposta interferência na Polícia Federal. Vou ler sobre isso, vou comentar sobre isso e vou trazer para vocês também aqui, meus amigos, uma reflexão muito oportuna sobre a confusão que hoje há na cabeça de todo brasileiro. Aparentemente, a gente tem a impressão que é como se a gente estivesse vivendo um 1964 invertido, né? Então eu peço para que vocês leiam comigo essa matéria e venham comigo nessa reflexão que eu acho que ela é bem interessante. Então vamos lá. Matéria aqui do G1, sempre faço questão de frisar, meus amigos, não importa da onde eu traga a informação, o importante é interpretá-la. Especialmente saber o que toda a extrema imprensa vem falando, vem propagando, ok? Mas vamos lá. PF diz ao STF que é preciso ouvir Bolsonaro sobre suposta tentativa de interferência na instituição. A Polícia Federal informou ao ministro Celso de Mello que necessita ouvir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da instituição. De acordo com o que a PF informou ao ministro, as investigações estão avançadas. O ofício enviado a Celso de Mello, relator no caso do STF, é assinado pela delegada Cristiane Correia Machado e foi recepcionado pelo gabinete do ministro na última sexta-feira. Então, palavras dela. Informa Vossa Excelência que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pelo qual nos próximos dias torna-se necessária a oitiva do senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Embora outros ministros já tenham autorizado depoimento por escrito, o entendimento que o ministro Celso de Mello já manifestou em outras ocasiões é que, independente do cargo que ocupe, investigados devem depor pessoalmente. Nós temos essa matéria aqui do site Compre Rural. É uma matéria de 10 de março deste ano, 2020. Tá aqui, ó. Terrorismo no MST, vandalismo e invasão no mapa. Então aqui tem imagens, né? E vamos para a matéria. O Ministério da Agricultura, MAPA, informou em nota que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, não entregou pauta de reivindicações nem fez qualquer solicitação de audiência durante a manifestação feita nesta segunda-feira, 9 de março, em Brasília. Cerca de 3.500 pessoas, de acordo com o movimento, participaram do ato. Fotos divulgadas pelo movimento em redes sociais mostram o prédio do Ministério pichado com frases Pátria Livre, Reforma Agrária e não a grilagem, e outras imagens mostram tinta vermelha derramada no saguão do Ministério, além de manifestantes empunhando cartazes com reivindicações. Então aqui está a foto, meus amigos, para que todos possamos ver. Ok? Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Essa situação ela precisa se elucidar rapidamente, meus amigos. Não vou ficar aqui repetindo tudo que nós já sabemos. Tudo isso aí vem após aquela divulgação da reunião ministerial, onde o Bolsonaro falou, cobrou os seus ministros, e dali partiu-se uma narrativa na qual o presidente gostaria de interferir na Polícia Federal. Então fica aquela discussão, mas ele queria interferir ou ele tem direito de escolher o seu chefe da Polícia Federal? E fica esse diz que me disse. E aparentemente o que soa para os brasileiros, que não são juristas, que não são advogados na sua grande maioria, que não são delegados, né, é que tudo aquilo que o presidente pretende fazer, de alguma maneira acaba sendo derrubado de alguma forma ou por alguém. Então fica um pouco confuso isso. E isso, somado a algumas questões, parece ganhar força. Dá uma olhadinha nessa matéria que eu vou acompanhar com vocês aqui. Vamos lá? Jornal Nacional, prédio de Carmen Lúcia em BH é pichado por vândalos. Moradores gravaram a chegada do grupo, integrantes estavam com rostos cobertos, um deles carregava um pacote com material vermelho. Belo Horizonte, vândalos picharam a fachada do prédio onde fica o apartamento da presidente do STF, Carmen Lúcia. Moradores gravaram a chegada do grupo. Integrantes estavam com rostos cobertos. Um deles carregava um pacote com material vermelho em uma mão e uma bandeira na outra. Os vândalos jogaram objetos em direção ao prédio da Carmen Lúcia. Em poucos minutos, a fachada e o chão ficaram cobertos de tinta vermelha.
Logo depois do ataque, os vândalos deixaram o local em ônibus e carros. A assessoria da ministra Carmen Lúcia confirmou que ela tem um apartamento no prédio em Belo Horizonte, que não havia ninguém no momento do ataque e que a ministra não iria comentar sobre o vandalismo. O quarteirão em frente ao prédio ficou interditado para o trânsito de veículos durante o trabalho da perícia. Os técnicos recolheram materiais como amostras de tinta e pedaços de balões de borracha que devem ter sido usados para jogar a tinta na fachada do prédio. Ela atingiu até o 3º andar. Os vândalos também picharam um prédio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que fica em frente. Agora vamos conversar. Eu não sei você que me assiste nesse momento, mas eu noto que a maioria das pessoas que comentam aqui no canal, inclusive comentários de pessoas que nem me seguem, mas que comigo acompanham outras redes sociais, jornais digitais, eu percebo que a grande maioria de nós estamos alinhados num tipo de comportamento. Nós somos a favor da democracia, nós respeitamos as instituições e entendemos que, segundo a nossa Constituição, nós temos a liberdade de expressão. Nós também entendemos que a liberdade de expressão não pode se confundir com exageros, com práticas de crime, de ameaça, etc. e tal. Nós entendemos isso. Só que as coisas parecem estar um pouco confusas na nossa cabeça. Porque se entre juristas há diferentes interpretações com relação à Constituição, com relação às leis, imagine entre nós, simples ignorantes das leis. Entendem? Então esse vídeo não vai ser um vídeo de opinião, vai ser um vídeo de reflexão e de questionamentos. E vocês vão entender o porquê, e eu quero que vocês participem desse vídeo, fazendo os seus comentários aqui e também compartilhando para o máximo de pessoas que você puder. Porque, veja bem, a gente que é leigo no assunto, a gente não é idiota, a gente não é burro, a gente só não é. Nós não somos pessoas estudadas como os juízes, como os ministros, como os juristas que entre si discordam. Repito. Então o que acontece? Quando a gente vê uma questão como essa, que a gente entende que Bolsonaro tem, sim, não só a autoridade como o direito de escolher o chefe da Polícia Federal, e o presidente, o chefe do Poder Executivo, é intimado a ir a prestar um depoimento na Polícia Federal, a gente vê que ele realmente está sob as regras da lei. Ok, sem problema algum. Ele que vá lá, ele que preste os esclarecimentos, né? Se houver alguma culpa, ok, mas se não houver alguma culpa, que encerre-se logo esse caso. Que paremos de tentar desgastar ou de repente, protelar uma situação como essa, que realmente faz com que os holofotes fiquem voltados para uma situação que não é tão importante quanto como nós temos que resolver os problemas do nosso país. É o vírus chinês, é a economia, são pessoas perdendo empregos, micros, médios e grandes empresários fechando empresas. Entende o que eu quero dizer? Pois bem, e isso somado a outras questões como essa que eu trouxe aqui para vocês, do presidente ser obrigado, existir uma ação específica para que o presidente da República seja obrigado a usar máscara, me parece uma tentativa, tá? Uma tentativa de humilhar o chefe do Executivo, humilhar o presidente da República por questões políticas. Pega-se a lei e aplica-se só a ele. Por isso que eu entendo dessa maneira. Eu posso estar errado, entendeu? Mas por que é uma lei que vale só para o presidente? É uma regra que vale só para o presidente? É necessário? Ah, mas se existe uma lei, a lei se aplica a todos. E que cada um recorra se achar oportuno recorrer, mas respeitando a lei. Falando nesse negócio de respeitar a lei, o que anda confuso na cabeça dos brasileiros, inclusive na minha cabeça? Repito, é importante que a gente tenha claro qual é o nosso modelo de república. Nós vivemos numa democracia ou vivemos numa ditadura? Vivemos numa pseudo-democracia, que temos liberdades para algumas coisas
e para outras coisas nós não temos liberdades? Friso, repetindo pela segunda vez esse vídeo, sei muito bem, sabemos muito bem diferenciar liberdade de expressão, direito de ir e vir, com crimes. Sabemos que há uma diferença grande, não é sutil, é grande sobre essas duas questões. Agora, quando a gente fala que as coisas estão confusas, é importante que a gente saiba o que a gente pode. Nós queremos saber o que a gente pode. Eu quero saber o que eu posso falar no vídeo. As pessoas querem saber se podem ir às ruas usando a camisa do Brasil ou não. No Nordeste, tem pessoas que estão sendo abordadas pela polícia porque estão usando camisa do Brasil, ou bandeirinhas do Brasil. Podemos ou não podemos usar isso? Podemos ou não podemos fazer vídeos na internet? Podemos ou não podemos fazer textos na internet? Podemos ou não podemos discordar das decisões dos nossos governantes? Discordar. Não estou falando de ataque, de insulto, de ameaça, nada disso. Nós podemos discordar educadamente? Podemos? E por que a pergunta parece que ela é inofensiva, mas ela é muito profunda? Porque se nós não pudermos, nos avise. Que aí nós vamos entender que nós estamos vivendo dentro de um regime autoritário, em que nós possamos saber o que podemos e que não podemos fazer. Aí as pessoas vão ter claro na sua mente se elas vão se submeter às leis ou se vão de alguma maneira tentar mudar as leis, e também as pessoas que estão decididas aí a ser revolucionárias, de fazer de uma forma mais intensa, que saibam aonde estão incorrendo diante do que é lei ou não. Agora, o que acontece com a gente é que as coisas, pra gente, ou pelo menos pra mim, mas eu posso falar que pra boa parte dos brasileiros as coisas não estão claras. E eu vou mostrar pra vocês por que não estão claras. Nesses 2 episódios, a gente não viu uma repercussão tão grande como está havendo nesse momento no nosso país de manifestações que são chamadas pela imprensa e até mesmo por parte dos nossos governantes de manifestações antidemocráticas. E eu penso, a primeira imagem que me vem à cabeça são as pessoas com os rostos cobertos, jogando tinta, colocando fogo em patrimônio público, patrimônio privado, assim como esses que eu citei aqui para vocês, contra a casa de uma então presidente do STF, contra um órgão público. Sempre vemos isso em atos que não são de direita. E é óbvio, há abordagem na imprensa, tudo, mas a gente não vê gente presa, a gente não vê nada disso. E agora, a imagem que vem das manifestações de hoje são de famílias, de senhoras. Nós tivemos em Brasília uma criança que recebeu gás de pimenta da polícia. Senhoras andando de cadeirinha, com a sua cadeira de roda. Óbvio que lá, nas manifestações, há diferentes tipos de faixas, de opiniões, mas basicamente o que pede-se nessas manifestações é que a democracia seja respeitada. E são apoiadores do presidente da República. Ora bolas, qual o problema? Não seria muito mais negativo se o Brasil, se a população fosse contra o presidente da República, ou parte dela que seja? Hoje a gente vê uma grande parte da população indo para as ruas defendendo o chefe do executivo que, segundo a opinião dos manifestantes, vem sendo aí desgastado por conta aí dos outros poderes. É uma opinião, é a liberdade de opinar, de reivindicar. Nesses atos há pessoas que pensam de diferentes formas. Chama-se o AI-5, chama-se o artigo 142. Pontualmente eu quero falar a respeito do artigo 142, que se é uma cláusula, está dentro da Constituição, quando fala-se de artigo 142, não é um pedido antidemocrático. Vocês entendem que as pessoas que defendem o artigo 142 não é um pedido antidemocrático, já que está previsto na própria Constituição? Mas como aplicar o artigo 142? É normal que a população tenha diferentes tipos de interpretação e existe, repito pela terceira vez nesse vídeo,
se existe divergências de interpretação com relação ao artigo 142 entre juristas, por que cobrar da população, entre aspas, ignorante, que tenha-se, sim, a interpretação de acordo com o que os governantes interpretam? Ah, mas não se permite isso na República. Ok, então que deixe claro para a população, porque a maioria, a grande maioria desses manifestantes são cumpridores da lei. São pessoas honestas e que querem, de forma democrática e dentro da lei, fazer alguma coisa, buscar alguma coisa pelo país. Tenho certeza que pelo menos a grande parte, se entender que ir para as ruas vai se tornar crime, vão pensar duas vezes. Ou irão ciente que é crime, ou deixarão de ir e buscarão outro país para poder residir. Afinal, são pensamentos de direita que não se misturam com autoritarismo, com falta de liberdade. Então nós precisamos esclarecer isso para a população. Como eu falei no início do vídeo, parece que nós estamos vivendo um cenário onde é um 1964 invertido. Sem entrar muito em detalhes, nós víamos nessa época o movimento revolucionário, o movimento comunista. Marighella tem na internet o manual de guerrilha dele, onde fala que a estratégia de manifestação, de ação do movimento revolucionário consistia em sequestros, em emboscada para policiais, em espalhar mentiras, roubos de dinheiro, de arma. A gente vê isso desses movimentos de hoje, desses movimentos que são chamados pela mídia e por alguns governantes de antidemocrático, a gente vê esse tipo de atuação. O que a gente vê é a Rede Globo, através do Fantástico, mostrar uma reportagem com um fundo musical tenso, mostrando que a Polícia Federal invadiu uma chácara, um sítio em Brasília, onde estavam ali sendo preparados métodos de ataque à democracia. Colocaram ali uma carinha, uma máscara de um ursinho de pelúcia, camisetas, acho que tinha rojões ali, e colocaram até um facão desse tamanho aqui, que não serve nem para cortar a grama do sítio. Não teve arma de fogo, não teve nada disso. Se a gente for, até esses movimentos aí, antifas, dos últimos dias, quando foram apreendidos uma ou outra pessoa ali, tinha barra de ferro, tinha arma branca. Então a gente entende, a gente lê esse cenário com muita confusão. E diante dessa confusão, a gente acha sim que a gente está sendo prejudicado. A gente acha sim que a nossa liberdade está sendo aí ameaçada. Então a gente quer entender, pelo menos entender. Não podemos mais falar? Ok, estamos cientes disso. Podemos falar? A liberdade de expressão é protegida pela Constituição? Nós temos direito? Então por que não podemos falar? É isso o que a gente pede. E que a gente sabe que a política é um jogo pesado. Eu estou aqui mais fazendo questionamentos, com muito cuidado, porque a gente precisa continuar defendendo o que a gente gosta, defendendo o que a gente entende ser o certo, entendendo que há pessoas que pensam diferentes. Mas no sistema que a gente pelo menos crê que a gente viva, a gente entende que para colocar um governante lá em cima, a gente precisa votar. E por mais que a gente entenda que o jogo político é pesado, e o histórico do nosso país mostra pra gente que também, além de pesado, é sujo, baseado em condenações de ex-presidentes. Estou falando isso baseado em condenações, não estou fazendo falsas acusações ou imputação de crime. Não é isso, estou falando baseado no nosso histórico, a gente sabe que a política também é suja, repleta de corrupção. Mas o que a população quer é que tudo seja feito dentro da lei, no voto, e que respeite-se
o voto da maioria. Deixe o presidente governar. E se não for para ser assim, que deixe claro para a gente aonde nós estamos aí ferindo a lei, para que a gente vai pelo menos saber se a gente vai ou não vai decidir pela desobediência civil. Uns vão, outros não vão. E para não deixar nenhuma lacuna no vídeo, eu preciso até pensar o que vai ser da minha vida. Não é fácil. Quando você já tem uma certa idade, tem família, tem filhos. Não é simples quando a gente é solteiro, né? Mas o que é importante, o que a gente pede é que as coisas sejam claras para que as pessoas possam saber qual é o cenário e qual o caminho elas vão seguir. Porque viver sem saber o que é crime, o que é excesso e o que é direito, é pior do que viver numa ditadura. Porque numa ditadura você sabe o que é, o que não é, e você sabe aonde você está pisando. E o vídeo de hoje, meus amigos, é esse. É essa reflexão. Que Deus nos abençoe, que abençoe aos nossos amigos, que abençoe ao presidente da República e que abençoe também aos nossos adversários políticos. A gente possa, mesmo dentro de divergências, possamos viver em uma espécie de harmonia e de respeito. Porque, acima de tudo, sinto muito, mas eu tenho que deixar declarado aqui, os mais antigos sabem, eu, como cristão, entendo que mesmo meu inimigo é meu irmão em Cristo. Não vou passar a mão na cabeça, mas vou enfrentá-lo de acordo com a lei. De acordo com a lei. Tamo junto.